A improbidade administrativa, né, ela surge nesse conceito de que não basta o ato ser legal, ele também tem que ser moral. Vem nessa discussão de moralidade e legalidade. Quando a gente... Lá do artigo 37 Isso, do artigo 37 da Constituição. E quando a gente vai estudar a administração pública, a atuação do gestor público, como a gente acabou de falar daquele exemplo aqui do cantor, né? Às vezes o ato está até previsto na lei, eu posso escolher o cantor A ou B, mas existe ali uma imoralidade. E a moralidade, ela não é só um conceito bonito, não, ela é um princípio da administração pública que deve ser respeitado. E aí, a própria Constituição vem dizendo lá, as pessoas que realizam improbidade administrativa vão sofrer algumas sanções. E lá na Constituição fala suspensão de direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário. São as 4 sanções que estão lá. Mas não fala em confisco, né? Não. Que pena, né? Mas a indisponibilidade dos bens, ela é uma medida cautelar nesse sentido. Sim, sim. De você pegar o que a pessoa tem para garantir um futuro ressarcimento, sim, né? Certo. E aí, depois veio a Lei 8429, que foi uma lei muito importante para o nosso país. Muito importante. Ela ainda é a Lei 8429, só que ela sofreu agora também, recente, final de 2021, uma grande mudança. Isso, foi outubro de 2021. É uma grande mudança. A gente tinha na Lei 8429 originária, vamos dizer assim, 3 tipos de improbidade. A improbidade de dano ao erário, a improbidade por enriquecimento ilícito, que é a propina, né, a situação, e a improbidade contra os princípios. Então, veja que improbidade não é só ato imoral, né? Tem contra os princípios, mas também tem por dano ao erário. Tipo, eu realizei... O cara meteu a mão... eu fiz alguma situação que gerou dano. Certo. Não necessariamente meti a mão. Eu meti a mão, enriquecimento ilícito ou contra os princípios. Tá? Contra os princípios, por exemplo, fraudei uma licitação, fraudei um concurso público. É a improbidade contra os princípios. Tá lá no artigo 11 da Lei 8429. Qual é essa E nessa antiga Lei 8429, a gente tinha a possibilidade, no dano ao erário, improbidade por dano ao erário, ser por culpa. Então, o gestor ele tinha que ter muito cuidado nas atuações dele. Porque se ele agisse por imprudência, negligência ou imperícia, e isso causasse um dano ao erário, ele estava respondendo por improbidade administrativa, tranquilamente. Agora, com essa alteração, não. Todos os tipos exigem dolo. E detalhe, a lei vem dizer o que é dolo. Vontade livre e consciente de gerar o ilícito. Então, o Ministério Público, que é o nosso grande legitimado... Fazer assumindo o risco do resultado, não é isso? O Ministério Público é o grande legitimado e a pessoa jurídica interessada, né? Foi feita uma improbidade contra o município de Belém. O município de Belém e o Ministério Público podem entrar com ações de improbidade contra esse gestor. Mas eles vão ter que provar que esse gestor teve a vontade livre e consciente de realizar o ato ilícito. Isso está expresso na lei. Se não tem essa comprovação nos autos, em tese, o juiz não vai acatar a procedência da ação de improbidade. Certo. Então, aí diminui os atos que serão de improbidade. Tá? Claramente, a gente há uma redução aí pela lei. O objetivo dela não é mais abarcar o mau gestor, no sentido de não sei gerir, mas sim atacar o gestor que está atuando de maneira ilegal. Aquele nocivo, né? Perfeito. Aquele que está com má fé. Aquele que tem vontade de gerar dano, de enriquecer ilicitamente usando a administração pública. Então, a gente vê aí uma mudança de paradigma na lei mesmo, tá? A lei tentou abarcar, nessa nova mudança, somente o Ministério Público como legitimado. E isso a STF já declarou inconstitucional. Tá? Então, volta que era antes, pelo efeito repristinatório, né? Então, volta que era antes, MP e pessoa jurídica interessada podem entrar com ação de improbidade. Um outro ponto que vai trazer uma diferença, uma consequência grande nos processos daqui para frente, é a possibilidade de prescrição intercorrente na ação de improbidade. Isso a gente sabe que, em regra, não há prescrição intercorrente em ações cíveis, né? E a improbidade ela tem natureza jurídica de uma ação cível. O que vai acontecer agora? Prescrição intercorrente. A nova lei diz que o prazo prescricional é de 8 anos. Mas se houver algum ato interruptivo, e o ato interruptivo sempre vai ser alguma condenação em improbidade, seja no primeiro grau, seja o recurso que proveu, seja, enfim, conta pela metade. Então, interrompeu 4 anos, se não terminou o processo, cai por prescrição intercorrente.
Jesus amado. Então, a gente vai ter aí menos processos chegando ao fim. Né? Para quem sabe a realidade do judiciário brasileiro, crimes que prescrevem em 4 anos... Vou prescrever em 2.